Graça e paz a todos. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Mateus capítulo 6, de versos 9 ao verso 13. Sim, depois de Jesus apresentar aí na oração do Pai Nosso, que nós devemos invocar ao Senhor, ou seja, chamá-lo de Pai Nosso, que estás nos céus. Lembrando que Ele é nosso Pai, mas também é o Pai que deve ser exaltado, respeitado e honrado, pois é o Pai Celeste que está nos céus. E depois de nos ensinar também que nós devemos adorar, invocando ou desejando, na primeira parte de petições, desejando que venha o seu reino, que Ele venha reinar sobre todos, sobre todo mundo, que Ele também, o nome dEle seja santificado, glorificado, desejar isso e que seja feita a sua vontade. Agora, Jesus nos ensina a que nossas necessidades, ou seja, que nós possamos também na oração apresentar necessidades. Primeiramente, necessidades físicas, depois necessidades espirituais e, por fim, necessidades morais ou de santificação. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, necessidade física. Perdoa as nossas dívidas, necessidade espiritual. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, necessidade moral. Então vamos para cada uma delas. Jesus nos ensina sim que podemos e devemos orar por nossas necessidades físicas, não pelo luxo, não por necessidades imaginárias e nem necessidades supérfluas. Não, o pão nosso de cada dia, sim, Ele nos ensina que devemos orar por nossas necessidades físicas. Não é errado pedir o pão, pedir aquilo que realmente nos sustenta. E é claro que Ele não está falando apenas de pão. O pão é apenas uma representatividade das nossas tantas necessidades físicas. Obviamente, isso inclui que nós podemos orar por nossa saúde, porque nós precisamos de saúde para trabalhar. Portanto, também podemos orar e devemos orar por emprego, para poder ter o ganha-pão. E assim nós saibamos que o pão nosso de cada dia é o Senhor que nos dá, mesmo que seja através de nosso trabalho, mas vem do Senhor. Não é errado orar por necessidades físicas que nós necessitamos. É claro que nós não devemos orar por luxo ou por coisas que não são necessárias, mas por necessidades reais. E mais, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso quer dizer que Jesus nos ensina a orar a cada dia. A depender do Senhor a cada dia. Não é orar, eu oro e eu já pedi a Deus que supra a minha necessidade. Agora eu não preciso mais buscar o Senhor, não. É a cada dia. Ele está nos ensinando a depender diariamente do Senhor. Necessidade física é importante e Ele nos ensina a orar e buscar aquilo que realmente precisamos. Mas também necessidade espiritual. E é interessante porque nos ensina assim: perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Sim, nós temos necessidades espirituais e emocionais. Precisamos manter a comunhão com o Pai, por isso que nós buscamos sempre o perdão de Deus, mas sempre este perdão de Deus está relacionado ao nosso perdão ao próximo. Não é interessante Ele ensinar isso? Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Em outras palavras, Ele está nos ensinando, nos mostrando, inclusive no versículo 14, 15, Ele vai ainda deixar mais claro isso, né? Ele diz assim, porque se perdoarem aqueles ou outros, as ofensas dos outros, né? Também o Pai de vocês os perdoará. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Nós temos, sim, que perdoar o próximo. O perdão de Deus a nós também está relacionado ao nosso perdão. Isso nos mostra que aquele que não
perdoa o seu próximo, é porque não foi perdoado por Deus. Não é que Deus depende da nosso perdão ao próximo, mas é o contrário. É que quando nós realmente fomos perdoados por Deus e encontramos o perdão de Deus, é porque o nosso coração já foi limpo. E por isso nós conseguimos perdoar. Às vezes nós pensamos, mas eu não posso perdoar, é imperdoável aquilo que alguém fez por mim. Será? E o tanto de pecado que nós cometemos e Deus nos perdoa. Pense nos milhões de pecados que Deus perdoa, os seus milhares de pecados. Se você for pensar quantos pecados você cometeu esta semana, ontem, até mesmo hoje já, e Deus perdoou todos os seus pecados, será que algum pecado que você não pode perdoar? Ele vai nos ensinar em outras passagens, como por exemplo, quando Pedro lhe pergunta a respeito do perdão, e ele ensina que nós devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, não há limites para o perdão. E isso está ligado. Portanto, nós devemos buscar o perdão de Deus, mas sempre ligado ao perdão ao nosso próximo. E por fim ele apresenta a necessidade moral, sim, de santidade. Ele vai dizer, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Às vezes nós pensamos que esse livra-nos do mal é ele nos livrar do bandido, é nos livrar da doença, e nos livrar da tribulação. Não, não são essas coisas. O mal aí, veja que quando ele diz, não nos deixes cair em tentação. Qual é o mal? O mal é a maldade mesmo, a nossa própria maldade. É livrar-nos da nossa própria maldade, porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O seu maior inimigo é você mesmo. Ou seja, não nos deixes cair em tentação, livra-nos deste mal que está em mim. Ou seja, transforma, santifica-me. A última parte da oração é exatamente essa, é nós orarmos para que Deus não nos permita continuar caindo em tentações, mas que Ele nos santifique. Até porque o próprio Jesus disse, que não tema aqueles que podem matar o corpo e nada podem fazer a sua alma, antes tema aquele que pode tanto lançar no corpo como a alma no inferno. Nós não devemos temer a doença, a maldade, porque o apóstolo Paulo mais tarde também vai escrever, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os príncipes, nada poderá separar-nos do amor de Deus. O verdadeiro mal é o nosso pecado. Portanto, Deus nos ensina a buscar aquilo que realmente é necessário. A necessidade física, real, a necessidade espiritual, de perdão, e a necessidade de santificação. Que Deus nos fortaleça e nos dê graça para nós realmente entendermos o que vem a ser esta oração. O verdadeiro servo de Deus sabe orar e ora pelas necessidades certas. Que Deus abençoe.